Olá meninas, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Acenem aí. Tá dando para me ouvir? Tá tudo bem com o som? E o grupo de estudos de pequenos animais. Acho que em felinos, né? Se eu não me engano. Sim, sim, tá dando para ouvir, maravilha. Que ótimo. Tudo bem com vocês? Todo mundo em casa, todo mundo no trabalho, ainda, saindo do plantão, terminando o plantão, já todo mundo está em casa, descansando. Rê! Um beijo, minha amada amiga. Luana, minha querida. Matheus. Que bom ter todos vocês por aqui. A gente está esperando. Tiago, meu amigo, tudo bem? A gente está esperando o nosso convidado. Esperar um pouquinho. Aliás, eu nem vi que horas são, né? Pra vocês verem como eu tô com muita noção. Que horas eu entrei. Acho que foi em ponto, 9 horas em ponto. Acho que, Acho que hoje vai ser aquele bate-papo que eu acho que a gente gosta demais, né? Porque a gente vai falar sobre que vai ser, na verdade, interessante não só para quem é da endócrino. Ah, Agnaldo, meu amigo, tudo bem? Nosso convidado já está aqui. Tô só esperando, dando um tempinho para o pessoal entrar mais. Eu acho que vai ser aquele bate-papo que a gente vai aproveitar não só para quem é da endócrino, porque essas são alterações que a gente encontra não só nos endocrinopatas, né? Então a gente se vale nos não endocrinopatas também, e acho que hoje uma das nossas grandes referências aqui em pneumo, que é o Dr. Agnaldo. Milena, tudo bom? Bem-vinda. Que é o Agnaldo, muito feliz de ele ter aceitado o convite para discutir, debater um pouquinho com a gente. Ele que tem esse lugar de fala dentro do sistema respiratório, que é tão importante. E para alterações mesmo nos não endocrinopatas, mas com certeza para os pacientes de vocês isso vai fazer uma grande diferença, eu não tenho dúvidas disso, né? Acho que a gente falar um pouquinho sobre algumas alterações que a gente lê em laudos de imagem, em laudos de raio-x, às vezes a gente não entende muito bem a nomenclatura, bronquiectasia, telangiectasia, ou muitas das vezes alguns sons, né? Existem algumas doenças, é, isso o professor Agnaldo vai poder, com certeza, falar melhor, mas algumas doenças com alterações no som, na ausculta, e é onde a gente coloca toda a nossa prática, né? Da semiologia, quão importante, a gente percebe quão importante ela é. Algumas alterações nos sons que podem confundir um pouco, às vezes a radiografia ela não é tão clara, inclusive. E é bom que a gente saiba que existem algumas doenças que podem confundir mesmo. Na hora que a gente está escutando, podem se assemelhar. E às vezes a gente insiste num tratamento X e acha que é uma coisa e na verdade acaba não sendo. Talvez porque a gente não tenha aberto o leque de possibilidades, talvez porque a gente não saiba da existência de outras doenças com sons semelhantes, né? E hoje o Agnaldo está aqui para falar um pouco sobre isso para a gente. A gente vai fazer um bate-papo nesse sentido. Marielle, minha querida Mary, obrigado pela presença. A gente vai fazer hoje um bate-papo nesse sentido, justamente para trazer luz, né, a algumas alterações que a gente tem durante a ausculta e que pode nos levar a pensar por um lado e de repente ser alguma outra coisa.
Por outro lado, para quem é da área de endocrinologia, para quem gosta da endocrinologia, a gente vai tentar sugar o Agnaldo para saber se dá para passar um pneumopata sem corticoide, porque para quem é da endócrino, né, a gente sabe a importância de um glicocorticoide, mas nos endocrinopatas é tudo que a gente não quer utilizar. E existem alguns pacientes em que algumas alterações são bem complicadas de não se usar, não se fazer corticoterapia. E esses mesmos pacientes, por exemplo, produzindo muita cortisona, né? Então a gente fica no impasse, fica sempre numa dúvida, sempre rola, né? Aquela dúvida, aquele medo de fazer corticoide. Eu sempre falo que corticoide a gente precisa fazer de forma... Ah, Agnaldo já falando, será? Já dando spoiler, né, Agnaldo? A gente sempre fica com receio de fazer cortisona justamente por conta disso, né? Sobretudo nos endocrinopatas, por conta de algumas alterações que a gente tem, mas que muitas das vezes não tem muito como, para algumas situações não tem muito como fugir. Eu brinco também com o pessoal da gastro, que algumas alterações, sobretudo de vesícula biliar, não tem muito como fugir de corticoide para uma melhora do paciente, mas a gente precisa saber fazer sempre um uso consciente, consciencioso de um glicocorticoide. E o Agnaldo está aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente sobre situações que, de repente, ou ele precise ou ele tenha outras possibilidades, né? Eu sempre prefiro as outras possibilidades, tá, Agnaldo? Já não tô querendo fazer nenhuma pressão, mas já tô avisando que eu prefiro as outras possibilidades. Mas aqui a gente vai estar para aprender justamente que situações são essas, que de repente não se dê para fugir do corticoide, ou se tem alguma outra opção no cardápio. Eu acho que já dá para a gente iniciar, já temos quase 10 minutos aí. Já dá pra gente iniciar, então vou convidar aqui meu amigo Agnaldo. Tava ansioso por essa live, gente. Eu só preciso achá-lo, né? Quer dizer, peraí. Muita calma comigo, hein? Ai, meu Deus. Eu não sei se o título tá fixado aí. Estou convidando. Não sei se o título está fixado, eu não sei fazer isso. Olá, meu querido. Olá, boa noite. Boa Tudo bem? noite, tudo bom? Tudo ótimo. Tô bem, tô bem. Super feliz de estar aqui, né? Como eu te falei, estava ansioso também por esse momento. Te agradecer o convite. É um prazer enorme. Eu acho que, como você me apresentou, eu fiquei meio tenso, né? Referência. Você que é referência Deixa aí, de modéstia, Agnaldo. um dos grandes endocrinologistas do Rio de Janeiro, né? E aí é o que você falou, a gente está aqui realmente para conversar, acrescentar, trocar ideia, ver possibilidades, sempre no sentido de agregar, né, e ajudar aí nossos pacientes. Obrigado mesmo Maravilha. pelo convite, estou super feliz de estar aí. Eu que agradeço, na verdade, só para você ter uma noção, eu já queria fazer uma live com você há algum tempo. Eu que agradeço muito, Agnaldo, a sua disponibilidade, você ter vindo aqui, compartilhar com a gente seus conhecimentos. Deixa eu fazer a apresentação, então, do meu convidado, né? O Agnaldo, ele é formado, a graduação foi pela Universidade Federal do Espírito Santo, em 2012, tem residência em Medicina Veterinária pela UF, em 2015, mestrado na área de Clínica e Reprodução Animal também pela UF em 2017, doutorando, né, Agnaldo? Ou já Doutorando? terminou? Tá. Não, tô Doutorando, acabando. tá acabando, né? Doutorando pela UF também, vice-coordenador de um projeto maravilhoso, que é o projeto de extensão e pesquisa, Projeto Narizinho da UF, professor da Universidade Santa Úrsula. Meu amigo, eu já quero ir metendo então o pé na porta e já te abordando da seguinte maneira.
Vamos lá. Dentro da sua casuística, né, dos pacientes com as pneumopatias, imagino que você já tenha avaliado, enfim, alguns endocrinopatas. E eu queria saber, iniciando, quais são as principais endocrinopatias que se apresentam para você? Qual é o perfil, dos pacientes pneumopatas, dos endocrinopatas que você atende, qual é a principal endocrinopatia? Então, Rodrigo, é até engraçado, né? E a gente realmente confirma o que a gente vê. Você olha para o animal e fala, esse animal tem cara de hiperadreno, né? Então, Clássico, né? assim, disparado, a principal endocrinopatia que cursa junto com as pneumopatias é o hiperadrenocorticismo. Isso não tem, assim, o que a gente discutir. Realmente é difícil a gente jogar uma porcentagem, né? Mas aí 99%, né? Então, Imagino. realmente, a grande maioria dos pacientes que tem pneumopatia e uma endocrinopatia associada, essa endocrinopatia é o hiperadrenocorticismo, com certeza. Com certeza. Perfeito. Aliás, hiperadreno, acho que ela é a endocrinopatia número um em todas as outras áreas, né? Que a gente Em encontra tudo, né? ela desbravando várias outras especialidades. E Sim, dentro, exatamente. Agnaldo, de toda da tua casuística, quais são as principais pneumopatias que você atende? Então, Rodrigo, vou puxar um pouquinho para o meu lado, né? É, talvez em função do projeto Narizinho, eu atendo muito cão braquicefálico com a Uhum, síndrome braquicefálica, né? E aí, essa alteração de via aérea anterior predispõe esses animais ao desenvolvimento de pneumopatias importantes. E, inclusive, esses pacientes, eles, em muitas das oportunidades, eles precisam fazer o uso dos glicocorticoides, né? uhum, E tirando esses animais, também, assim, o meu carro-chefe é bronquite, tá? A imagino. inflamação brônquica é também assim 90% dos casos de pneumopatias. Aí a gente pega também outras alterações respiratórias, que são aquelas mais características de raça, né? Aquelas predispostas de raça, colapso de traqueia, em cão pequeno, não, não tão comum também na rotina, mas alteração de laringe em cão grande, que aí também muitos desses animais que apresentam alteração de laringe, a gente tem que pesquisar uma possível causa endócrina, né? A gente sabe que animais de grande porte que têm hipoadrenocorticismo podem, hipotireoidismo, desculpa, podem vir a apresentar alteração de laringe. Uhum. Então, é por aí, bronquite, com certeza. E aí depois vem as alterações, outras alterações respiratórias de via aérea, né? Colapso de traqueia e em grandes animais, os animais de grande porte, né? Principalmente paralisia de laringe, que aí também a gente pode achar uma correlação com a alteração endócrina, o Perfeito. Você, hipotireoidismo. você falou e assim, eu como aqui nesse o que eu vou falar agora já é o meu lado tutor, porque eu tenho um Aham, braquicefálico, né, meu amigo? Eu tenho um aham. bulldog francês e você já falando, eu já aqui, meu Deus, por favor, não, não, não. Já pensando Não, nas possíveis alterações que ele vai me arrumar em algum momento da vida e eu já isso, não, pensando onde é que eu vou te procurar, né? não tem para onde correr. Não tem para onde correr, eu tô sabendo. Exatamente. E aí, Agui, fala pra gente, quais são os principais sinais e sintomas de um pneumopata? Então, a gente vê vários relatos assim relacionados a quadros de hipóxia, a quadro de broncoespasmo. Então, a gente vê muito o paciente tosse, né? Então, Uhum, tosse talvez seja o sinal clínico que a gente mais encontre nessa rotina. perfeito. Dispneia também, e aí, dependendo da alteração, a gente vai ter um padrão de dispneia, então é importante também na nossa rotina a gente conhecer esse padrão de dispneia, a gente atendendo um paciente apresentando dispneia, a gente reconhecendo essa dispneia, já elimina assim 60% de suspeita clínica, então já guia muito o nosso diagnóstico. É,
pensando em alguns casos, por exemplo, colapso de traqueia, no cão braquicefálico, que a gente também pega animal com Uhum. ronco, cianose. Então, todo sinal de hipóxia e tosse. Eu acho que tosse realmente é o principal sinal Principal clínico que a sinal, né? gente encontra nesses pacientes que apresentam pneumopatia. É, aí, uma bronquite, que é o que a gente mais vê, né? Dependendo do quadro, uma pneumonia infecciosa, algo desse tipo, também o paciente pode apresentar tosse. E é importante que você está falando, porque muitas das vezes, né, acho que é muito comum a gente associar quadros de tosse exatamente com quadros cardíacos, né? Ah, não, é um Aham. cardiopata, eminentemente cardiopata, primariamente cardiopata, e não necessariamente, né? Ele pode ser, não ter É, exatamente. exatamente. O paciente cardiopata, se ele tosse, existe a possibilidade muito grande dele ter uma alteração respiratória, Sim. tá? É, uma inflamação na região brônquica, porque com a compressão do brônquio, se esse brônquio estiver inflamado, esse animal vai tossir mais facilmente, né? Então é comum um paciente que tem uma alteração cardiovascular tossir, apresentar tosse, né? Apresentar um sinal respiratório, porque ele tem, junto com essa alteração cardiovascular, uma alteração respiratória, né? Então, Uhum. assim, é, não é comum, como você falou, o paciente tossir puramente pela causa cardiovascular, né? A gente tem, lógico, o aumento, o remodelamento cardíaco que leva à compressão do brônquio e o paciente tosse. Mas aí esse brônquio, ele já está sensibilizado. Ele, com certeza, esse paciente já tem uma inflamação, alguma alteração nesse brônquio que estimula ainda mais essa tosse. A compressão estimula ainda mais essa tosse. Então, o paciente que tem uma cardiopatia e tosse, provavelmente ele também tem uma alteração respiratória associada que agudiza esse quadro, que faz com que ele tussa mais, né? Perfeito. E aí, assim, ainda nesse contexto, quando a gente parte, né, e obviamente, quando a gente tem um paciente que começa a apresentar sinais e sintomas, uma das primeiras coisas que a gente vai pedir como suporte diagnóstico é sempre radiografia. Sim, E seguramente alguns dos nossos telespectadores aqui podem ter algumas dúvidas no que diz respeito a nomenclaturas. Então a gente tem, sim. muitas vezes vem no laudo da radiografia, sugestivo de bronquiectasia, sugestivo de atelectasia. Conceitua isso um pouco para gente Então e vamos lá. quais são os problemas relacionados a essas alterações? Uhum. O que que é uma bronquiectasia? A bronquiectasia é uma remodelação do brônquio em função de uma lesão da parede brônquica. Essa lesão na parede Ótimo. brônquica faz com que a gente tenha perda de alguns componentes musculares, alguns componentes que dão a firmeza no brônquio. Então, na literatura, se a gente for ler, a gente vai ver que é o relato de a definição de dilatação, mas na verdade a gente tem um remodelamento desse bronco, esse bronco pode ficar mais tortuoso, tá? E aí, por que que isso acontece? Isso é muito comum em casos de pneumopatias crônicas. Por Uhum. exemplo, aquele paciente que tem uma discinesia ciliar, que está sempre fazendo uma infecção, que é mais predisposto à infecção. Aqueles pacientes mais idosos, que estão sempre fazendo uma bronquite crônica. Então, todas essas doenças crônicas predispõem o paciente a uma bronquiectasia. Então, por isso que é muito comum a gente pegar um paciente mais idoso que está fazendo um quadro agudo de bronquite, a gente ter Uhum. esses achados na radiografia. Então, no laudo vir essa descrição, Essa né? Então, descrição. quando a gente pega esse laudo e está escrito isso, o que que a gente tem que automaticamente pensar? Essa parede brônquica está sendo agredida, uma agressão que está causando uma lesão, que está fazendo com que essa parede do brônquio sofra um remodelamento. Uma coisa que é importante que, se essa lesão for constante, esse remodelamento ele pode não ser desfeito depois. Ele virar uma coisa permanente, o que não é interessante para a gente, né? Então, quanto antes a gente intervir aí nesse tratamento, pegar o diagnóstico e começar o tratamento, intervir nessa enfermidade, melhor para o nosso paciente.
A telectasia, o que que a gente tem? A gente tem um colabamento de uma área pulmonar, né? A gente pode ter de pequenas áreas, a gente pode ter um colabamento mais importante, né? De um lobo pulmonar, que aí já preocupa mais a gente, em casos de trauma, a gente vê isso, que é uma alteração que vai causar um desequilíbrio na perfusão e na ventilação do pulmão, tá? Em que casos que a gente vê muito isso? Em casos de obstrução brônquica, tá? Que a gente Uhum. tem uma saída natural, né, do ar do tecido pulmonar para os vasos pulmonares, e aí como tem essa obstrução, o fluxo de ar para o tecido pulmonar fica impedido. E aí a gente vai ter um colapso, um colabamento do tecido pulmonar, do interstício pulmonar. Então a gente tem realmente um colabamento. O tecido pulmonar, a parede pulmonar, vai uma em direção à outra. Tá? Então, a atelectasia é um colapso do tecido pulmonar. Aí, esse colapso ele pode ser mais extenso, que aí a gente tem um quadro mais grave, né? É muito comum a gente ver isso em trauma. Por exemplo, um tumor, uma neoplasia torácica, extrapulmonar mesmo, comprimindo o pulmão, pode fazer com que esse pulmão faça uma atelectasia. Então, tudo que impede a relação, que altera a relação perfusão-ventilação, pode causar uma atelectasia. E a atelectasia é o colapso pulmonar, do tecido pulmonar. Eu vou fazer aqui uma mímica que não é meio feia, né, mas acontece algo parecido com isso no tecido pulmonar, entendeu? É um Uhum. colapso pulmonar. E aí é bem comum também em casos crônicos, né? A gente tem uma obstrução quando a gente tem presença de muco, algum plug que causa a obstrução do brônquio, impedindo a chegada do ar, a gente pode ter esses quadros de atelectasia. Nos nossos pacientes, na grande maioria, essas atelectasias são em pequenos pontos, né? Então, paciente que tem uma bronquite crônica, não é tão comum, mas paciente que às vezes aspira um corpo estranho e causa uma obstrução, a gente Uhum. pode ter esses quadros de atelectasia, que é um colapso brônquico. A gente tem o ar, falando de uma forma mais coloquial, né, ele sai do pulmão e o pulmão se colapsa. Perfeito. Agnaldo, e existe alguma alteração? Assim, eu imagino que sejam pacientes que vão se apresentar mais dispneicos e tal, mas existe Sim. alguma alteração na ausculta, como curiosidade mesmo, alguma alteração na ausculta que você possa sugerir ou na verdade não é algo não é algo inespecífico? É inespecífico, é bem inespecífico. É bem inespecífico. O que a gente vê, como o que você até falou assim, muito certo, é que é muito difícil na ausculta a gente ter um som característico. O que é importante a gente identificar na ausculta de um paciente pneumopata? É que esse som está alterado, que a gente tem Uhum. um aumento dos sons pulmonares. Então, isso já é importante. Aí, lógico, tem alguns sons que já... Um som fino, aí a gente pensa numa inflamação, né? Um som mais crepitante, mais grosso, a gente pensa num acúmulo de secreção, que aí a gente pode ser causado por uma infecção, uma pneumonia, algo desse tipo, né? Mas assim, é muito difícil realmente a gente caracterizar bem esse som. Mas na telectasia em si, mais difícil ainda. A gente não tem muito esse direcionamento, não. Você acha que eu aprendi um macetinho? Aliás, eu vou passar para vocês, pessoal. Não sei quantos de vocês sabem, mas eu adorei esse macete. Não sei se você concorda com ele, mas pelo menos tem me ajudado bastante. Me ajudou Ah, bastante. Eu aprendi com ele Altran, aquele esquema de CIT, C-I-T-E. Quando você tem uma alteração no momento inspiratório, o problema é cervical, e quando você tem uma alteração de sim. ausculta no momento expiratório, o problema é Sim. torácico. Sim, Tá com sido válido certeza. mesmo? Válido, vale, ajuda muito. Tudo que é inspiratório, na grande maioria das vezes, é de via aérea anterior até a entrada do pulmão, né? Então a gente pensa Uhum. fora do tórax. Tudo que é expiratório, a gente já pensa intratorácico. É muito correto isso, muito correto mesmo.
Joia. Inclusive, isso é a primeira coisa que eu tento identificar no paciente. Como que, se essa alteração, uma possível alteração, se é inspiratória, se é expiratória, e isso ajuda muito a guiar o nosso diagnóstico, muito mesmo. Perfeito. E sobre lavado brônquico, você costuma indicar qual que é a importância da técnica ou em que situação você geralmente utiliza, faz uso dessa técnica? O lavado, ele é essencial, Rodrigo, essencial, tá? Eu tenho isso, né, uma coisa que eu criei para mim, eu entrei com um antibiótico. Eu tenho uma Uhum. suspeita de uma pneumonia, né, uma pneumonia bacteriana. Eu entrei com antibiótico. O paciente fiz o tratamento, o paciente não respondeu, eu não troco o antibiótico sem fazer um lavado. Eu já Ah, solicito o lavado. Aí, lógico, a gente tem alguns percalços aí no caminho, né? A gente sabe que é um exame que tem um custo um pouco maior ainda para alguns tutores. Alguns tutores ficam mais reticentes em função do paciente ter que ser anestesiado, entendeu? sim. Mas assim, se for aquele paciente, aquele tutor que está mais aberto, então eu já faço. Eu já faço. A Pamela está perguntando, Pamela, obrigado, querida, por estar aqui. Se você acha válido fazer Maravilhosa. em acha válido fazer em filhote de 5 meses o lavado? Eu acho, Pamela, acho sim. Se está sendo uma coisa crônica, recorrente, tem que fazer. Inclusive, tenho uma pacientezinha que já está marcado, vou fazer o lavado dela. O histórico dela é o seguinte: ela foi para a serra e teve contato com a fumaça da lareira, algo desse tipo, e a radiografia, ela só vem para a gente como uma bronquite. Então, teoricamente, pela radiografia, ela teria que responder ao tratamento. Ela não responde. Não responde. E aí, conversei com a tutora, que, inclusive, uma outra coisa, o estudo, né, do sistema respiratório, ainda, querendo ou não, está engateando, né? E a gente tem outras possibilidades diagnósticas que são extremamente importantes para a gente, além da radiografia. A radiografia, sem Uhum, dúvida, é o primeiro exame que tem que ter solicitado, né? Mas a gente tem aí a tomografia, uhum. rinoscopia, broncoscopia, que ajudam muito, fecha, assim, realmente grande parte dos diagnósticos. Então, para essa cadelinha, até uma Cavalier, eu vou. Já falei com o tutor ele tem uma condição financeira razoável, então a gente vai fazer a broncoscopia e na broncoscopia fazer a coleta do material para o lavado. E aí o lavado, assim, traz muita informação, muita informação. É, cultura bacteriana, aeróbia, anaeróbia, cultura fúngica, citologia. Então a gente consegue guiar muito o nosso diagnóstico. Meus amigos, amados, sabe aquela história de ado, cada um no seu quadrado? Aguinaldo já vem quebrando paradigmas aqui para mim. Aí eu Já já falou faço, Rodrigo. maravilhoso, gente. Já faço. Adorei. Estava na escola antiga, tá? De trocar antibióticos. Já sei. Aliás, já sei que tenho que encaminhar para um pneumologista, tá bom? Por É favor, por assim que a favor, gente faz, gente. É assim por que tem que favor. ser. Maravilhoso, Aguinaldo. Deixa eu te perguntar. Bom, outro assunto, né, que a gente gosta bastante, porque os nossos Ah, endocrinopatas são bem. Muitos deles apresentam hipertensão pulmonar. O povo quer aham. saber quais os riscos associados a uma hipertensão pulmonar. Então, eu acho que a complicação mais importante para os nossos pacientes é a complicação cardiovascular que pode surgir em função da hipertensão, né? A gente Aham. pode ter quadros importantes de cor pulmonale, e aí esse paciente desenvolver uma disfunção de coração direito, que pode causar insuficiência cardíaca congestiva. Então, eu acho que o principal ponto relacionado à hipertensão pulmonar é a possibilidade de uma possível alteração cardiovascular surgir secundária a isso.
podendo levar a cor Entendi. pulmonar, insuficiência cardíaca congestiva, que pode acontecer. A gente talvez não veja com tanta frequência, né? Mas existem casos aí. Tem Selminha, pergunta obrigado, aí? querida. Você perguntou novos episódios, ele pode ter. Eu não. Você entendeu, Thiago? Eu não entendi a pergunta, Selma. Novos episódios ele pode ter. 15 dias teve outra dispneia. Selma, dá uma. Dá Pô, uma. eu acho que Não eu sei se você tô entendeu, conseguindo Aguinaldo. entender. Entendeu? Acho que eu consegui Entendeu? entender. Então, Selma, eu não tenho experiência com o antúrio como Ah, agente intoxicante, né? Mas dependendo da lesão no interstício, pode acontecer, né? O tecido pulmonar, ele demora um pouco para cicatrizar. Então, a gente pode ter uma lesão, dependendo da extensão dessa lesão, o período de cicatrização é grande. E aí, dependendo, por exemplo, talvez até um esforço do paciente, um quadro de estresse, pode fazer com que a gente tenha um extravasamento aí do vaso, algo desse tipo. Então, eu acredito que sim, que possa acontecer de novo. perfeito. Ah, eu consegui. Não sei se foi isso que Foi, você foi. perguntou. Eu consegui achar a pergunta dela. Matheus está perguntando se usa de amplo espectro os antibióticos, se faz cultura. Matheus, Isso aí, Matheus, um abração, Matheus. Matheus é meu aluno, incrível. Então, sim, Matheus, a gente tem alguns antibióticos, né, que tem amplo espectro, que tem uma ação melhor no tecido pulmonar. Então, a gente sempre vai, num primeiro momento, escolher um desses antibióticos, como, por exemplo, amoxicilina com clavulanato de potássio, doxiciclina. Então, a gente entra com esses antibióticos, tá? E aí, na grande maioria das vezes, o paciente responde. Mas dependendo do agente causador, né, do agente etiológico, da possibilidade de uma resistência bacteriana, então, pode ser que eu tente um segundo antibiótico? Pode ser, mas mais que isso eu não tento, cara. Eu já tive, assim, situações muito ruins de ficar testando antibiótico. Faz o lavado que resolve seu problema. Na grande maioria, 95% dos casos, resolve seu problema. você consegue utilizar muito. Oi, Karina, tudo bom, minha querida? Você consegue utilizar muito de tomografia, Aguinaldo, na sua rotina? Então, muito não, Rodrigo. Assim, em alguns casos, assim, a radiografia, ela me serve bastante, Uhum, tá? Mas aí, assim, havendo necessidade, eu solicito. sim. Solicito e realmente vem também com bastante informação, ajuda bastante. Aí, ó, falando ao Hélio aí, um abraço, Ah, o meu amigo. Hélio, Hélio, É obrigado, meu incrível. amigo, pela Hélio foi meu presença. professor. Hélio, Foi. Excelente, por sinal. Hélio foi meu veterano. E aí, assim, eu hoje em dia eu aprendi uma coisa, Rodrigo, se o tutor precisa, se vai a um especialista, ele quer o de melhor que pode ser oferecido, Exato. ele precisa de um suporte diferenciado, Ele sabe que entendeu? vai gastar, né? E grande abraço, Matheus. Sim, ele tem, eu acho que ele está disposto assim, a buscar, ele quer uma resposta. E essa Sim, resposta, muitas das vezes, tem um custo mais alto, mas eu acho que resolve realmente o problema. Na grande maioria das vezes, resolve o problema. Então, eu acho que vale a pena. E uma outra coisa que a gente ouve muito, né, e que realmente é verdade, a gente não pode julgar o tutor. Muitas sim. das vezes já tive caso que, assim, aquela pessoa que aparentemente não faria o exame, falou, doutor, faz tudo que você tiver de fazer, e eu fiz Isso. tudo, a pessoa pagou, entendeu? Então, eu acho assim que hoje em dia, como eu te falei, a gente subestima um pouco, então normal, a gente fica um pouco mais reticente de pedir os exames, né? Mas eu acho que os exames Sim. estão aí, são extremamente válidos e a gente tem que usar. Tomografia, broncoscopia, e a gente tem excelentes profissionais hoje que prestam esse serviço no Rio de Janeiro e eu solicito.
Sempre que precisa, eu solicito. Eu não deixo de solicitar. Tem algum agente etiológico, Agnaldo, que você acha que se apresente mais, né, nos seus lavados, na sua cultura? Uma bactéria que tenha uma maior presença ou alguma mais chata de E- conter, que você Aham, lembre? assim, o que a gente sabe, uma bactéria que causa bastante alteração pulmonar é a Bordetella, né? Bordetella. E, sabe, por incrível que pareça, estou pegando muita Klebsiella. Muita. Nossa Senhora. E sim, sim. E assim, bastante resistente. Aí vem aquela resistente a tudo, sabe? E Uhum. assim, e realmente, e isso justifica ainda mais a gente pedir o lavado, pedir os exames mais específicos. Porque esse não é um caso que a gente vai ficar tratando, 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 e aí essa infecção predispõe o paciente a desenvolver outras comorbidades, e Sim, nessa cronicidade a gente pode até perder o nosso paciente. Então com faz logo certeza. o lavado, você tem uma resposta mais rápida, você consegue tratar melhor o seu paciente. Perfeito, perfeito. E dentro do quadro das hipertensões pulmonares, eu já imagino qual seja a resposta, mas dentro Uhum. do quadro das hipertensões pulmonares, qual que é a endocrinopatia que você mais observa apresentando essa alteração? Então, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, o hiperadreno, né? O nosso campeão, sem dúvida nenhuma. Eu acho que para onde a gente olhar, o hiperadreno ele está ali presente, ele é o campeão. E realmente é engraçado, porque chega para a gente o bichinho com cara de hiperadreno, com Aham, cara de hiperadreno. E aí, assim, é, isso é outra coisa. Tem que indicar um endocrinologista. Tem que uhum. indicar. Um paciente com alteração endócrina, ele também passa por algumas alterações pulmonares secundárias à endocrinopatia. Então, a gente melhorando a alteração endócrina, a gente também vai ter uma melhora no quadro respiratório desse animal. Com certeza. Estou olhando E o aqui, que você, tem uma pergunta aqui. pegando o gancho que você está falando, isso é de grande importância porque, por exemplo, a gente tem quadros, inclusive, até metabólicos mesmo. A obesidade está aí que não nos deixa mentir. Sim, A gente tem muitas questões respiratórias associadas e que a pessoa não percebe que se aquele, ou o próprio veterinário, né, que se aquele paciente ele não perde peso, essa condição respiratória ela não vai melhorar. exatamente, exatamente, Rodrigo, exatamente. Tanto pneumopatia mesmo, via aérea posterior, quanto via aérea anterior. Sim. Obesidade influencia muito, comprime muito via aérea, atrapalha a expansão pulmonar, dificulta a expansão pulmonar. Então, a perda de peso para esses pacientes é essencial. É importante ressaltar, Essencial. gente, que obesidade ela é sinônimo de tecido adiposo. Excesso de tecido adiposo é sinônimo de inflamação. Então, quer dizer, são Exatamente. pacientes inflamados. O pulmão é um órgão que faz parte do corpo, ele inflama Com também, né? certeza. Tem uma Excelente. pergunta aqui interessante da Dai. Eu Eu sempre vi. indico lavado nos laudos, mas gostaria de saber sua opinião sobre sugerir citologia aspirativa para infiltrados alveolares focais em pacientes que não respondem ao tratamento com antibiótico. O que você acha, Gui? Então, Dai, assim, com relação à cultura, realmente eu não tenho muita experiência com a citologia aspirativa, mas eu tenho um relato muito legal de um paciente, ele tinha uma lesão crônica, né, que sempre vinha aquela alteração na radiografia, e aí a gente fez a citologia aspirativa guiada e mandamos para a citologia, e veio o laudo de neoplasia. Então, assim, Hum, eu acho que é uma alternativa. Com relação à cultura bacteriana, à cultura em si, eu não tenho experiência, eu nunca fiz, tá? Mas eu já fiz essa punção e a gente mandou para cito e veio a neoplasia, acho que era carcinoma. E aí, assim, já adiantou muito o nosso lado também. Eu acho que é uma possibilidade. Eu acho que é uma possibilidade. perfeito. Bom, deixa eu entrar em algo que eu tenho certeza que os endócrinos aqui da casa estão
eufóricos para saber. Obviamente eu também estou eufórico para discutir, debater a respeito, não é mesmo? Porque essa é a questão que me tira o sono. Odeio, aliás, se é a parte dos hiperadrenos que eu tenho ranço, uma delas é essa, seguramente, uma delas. Mas vamos falar de algo, né, meu amigo, que na verdade não afeta somente os hiperadrenocorticoideus, mas muitos outros pacientes, que é a famosa fibrose pulmonar idiopática canina. E aí, Aguinaldo, eu acho que esse é um assunto, eu trouxe para o debate porque eu acho que esse é um assunto que é muito pouco discutido. Exatamente. E muito pouco percebido também dentro da própria clínica, porque eu percebo que é um tipo de alteração que é muito confundida com pneumonia. A gente sabe que a radiografia, né, ela é um exame que traz pouca informação, na verdade, nesse sentido de elucidação do caso. Corrija-me se eu estiver errado, mas parece-me que a tomografia ela é melhor como metodologia diagnóstica para isso, com né? Com certeza, com certeza. Só que o que eu percebo na prática, e aí, assim, eu vou falar, obviamente, da minha casuística, porque eu atendo, só mexo com endócrino, mas seguramente eu sei que isso acomete alguns outros pacientes que nem endocrinopatas são, mas a dificuldade que passa de alguns pacientes eles apresentarem sintomas, né, de fibrose pulmonar. Aliás, antes de fazer a pergunta, doença pulmonar obstrutiva crônica, esse termo caiu? Não se usa mais ou é outra coisa? Então, hoje em dia tem uma tendência a utilizar doença inflamatória obstrutiva crônica. Né? Hoje tem uma tendência a utilizar esse termo. Mas eu acho que ainda não está totalmente em desuso, eu acho que na rotina ainda está sendo usado. Mas a tendência é utilizar a doença inflamatória obstrutiva crônica. Perfeito. Então, dentro da fibrose, assim, que a gente percebe e confunde mesmo, né? Não sei se você concorda, mas pelo menos as primeiras vezes, os primeiros contatos que eu tive com quadros de fibrose pulmonar, até, na verdade, eu ter sido... terem me mostrado que, na verdade, havia a possibilidade de não ser, a gente está falando de uma fibrose pulmonar, eu confundia muito a ausculta com pneumonia. Né? A gente sabe que, inclusive, na medicina humana, e ela quer dizer, não sei se ela ainda mas ela era meio considerada uma espécie de pneumonia intersticial, mas é uma ausculta, né, que crepita, a literatura fala muito em som de velcro, e é exatamente isso que a gente ouve mesmo. Então, frequentemente, eu sou confrontado, às vezes, com pacientes que vêm e que já fizeram alguns antibióticos e o som continua, a imagem radiográfica ela continua, e, na verdade, depois a gente percebe que, na verdade, não se trata de uma pneumonia. Então, sobre fibrose pulmonar idiopática canina, o que se sabe dela hoje, o que a literatura, né, o que se suspeita quanto à sua etiologia? Então, o Hélio ele já deu um spoiler aí muito importante pra gente, né? O West, exatamente, o Hélio. O cara é bom. Se for o West, né, e estiver apresentando essa sintomatologia, a gente logo já pensa numa possível... Isso, a gente já logo já pensa nessa possível fibrose pulmonar, tá? Mas o diagnóstico, ele ainda é um desafio, né? É o que você falou. Muitas das vezes a gente tem aquela alteração recorrente que não responde à medicação, então a gente pode sugerir pensar na possibilidade do paciente estar apresentando uma fibrose pulmonar. Né? Com relação à etiologia, ainda não tem nada muito esclarecido. Acredita-se alguma probabilidade de uma cicatrização um pouco alterada, algo desse tipo, causando essa possível calcificação, né? Mas ainda não tem nada pré-definido. O que se sabe é realmente o West Terrier é a raça mais predisposta. Não é raro pegar o West que apresenta esse tipo de alteração, né? Acredita-se que alguns fatores também são fatores de risco, por exemplo, algumas alterações virais, como uma infecção por
parainfluenza pode causar uma lesão no tecido pulmonar, no interstício pulmonar, a ponto de estimular essa fibrose, alguns agentes químicos também, mas a idiopática em si ainda não se chegou com o que também acontece na medicina humana, tá? Não é exclusividade nossa. Na medicina humana também. Não tem um consenso, né? Não se esclareceu a etiologia. Não se esclareceu. E tem alguma coisa, Aguinaldo, não sei se você já leu a respeito, se você concorda, ou como é que anda essa discussão nos grupos de pneumos sobre possibilidade de fatores protrombóticos envolvidos. Eu li um estudo do ano passado que, na verdade, tentou se evidenciar alguma coisa nesse sentido, né? De fatores inflamatórios e fatores protrombóticos envolvidos. Na verdade, o estudo ele não chegou a um consenso de nada. Inclusive, aqui no Rio a gente não tem essa possibilidade, mas o pessoal de São Paulo tem. Eles tentaram, performaram a tromboelastometria e não viram diferenças significativas no que diz respeito a fatores de coagulação, enfim, de formação, possibilidade de formação de trombo e tudo mais. Porém, o que o estudo descreve é que assim, esses animais eles tinham um aumento de fibrinogênio e tinham plaquetas aumentadas. Outros fatores dosados, proteína C, por exemplo, fator 8, nada disso tinha alteração. E os outros fatores envolvidos também com formação de trombo não tinham alteração, mas eles tinham alteração de plaquetas. Existe alguma discussão no grupo de vocês quanto a isso, quanto a possibilidade de fatores de coagulação envolvido, fatores protrombóticos envolvidos? Então, Rodrigo, eu já li alguma coisa assim sobre, na verdade, uma diminuição nos fatores fibrinolíticos, tá? As substâncias, né, os mediadores que fariam a quebra da fibrina. Então a gente teria uma maior produção, um maior depósito de fibrina, como a gente estava conversando hoje. Então eu acho que isso é uma coisa que acontece, e inclusive puxando para as endocrinopatias, a gente sabe que como principalmente os pacientes que têm hiperadreno têm essa tendência a fatores protrombóticos, né, isso pode acontecer. Pensando também no paciente com endocrinopatia, aí agora eu vou até pedir uma ajuda para você. Eu já li alguma coisa sobre o depósito de cálcio, né, no interstício, nos brônquios, em função secundária ao hiperadreno, aos altos níveis de cortisol. Então eu acho que isso também tem uma interferência bem importante na possibilidade etiológica da doença, né? Então eu acho que o caminho é esse. Uma diminuição nos mediadores fibrinolíticos, né, o que leva a um aumento da produção e do depósito de fibrina. E eu fiquei também bem curioso em relação ao aumento do depósito de cálcio no tecido pulmonar secundário às endocrinopatias. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que realmente ler, estudar, buscar. Eu não Acho sei interessante, se você concorda comigo. Super concordo, não, super concordo. Na verdade, o mecanismo, pelo menos nos grupos de discussão da endócrina, é exatamente esse, de questões de relacionadas a depósito de cálcio. E o que você está falando, ele vai muito de encontro com o que a gente lê, né? Porque a gente sabe que os Westies são raças, né, de um padrão racial de maior predisposição. E que alguns trabalhos sugerem, inclusive, que a gente possa ter etiologias diferentes, do West ser característico uma e outras situações serem características outra. Eu puxei esse gancho para você, sobretudo porque uma condição, né, pode ser coincidência ou não, mas que acontece, quando eu li quanto a essa questão de possibilidade de depósito de fibrina e tudo mais, justamente porque no hiperadreno a gente tem um paciente
num estado de hipercoagulabilidade, enfim, gritante. Sim. São pacientes que podem formar trombo, na verdade, a qualquer momento, mesmo com plaquetas normais. E O interessante. paciente, o paciente com hiperadreno, né, é a própria tríade de Virchow, né? Sim, Então, exatamente. Exatamente. E alguns estudos que eu li, e aí, assim, não tem uma conclusão, mas coincidência ou não, também, e eram somente pacientes com EST, a princípio com diagnóstico da fibrose idiopática, mas todos tinham em comum trombocitose. Se eles eram hiperadrenos ou não, não sei, porque no hiperadreno a gente também sim, tem, comumente tem sim, com certeza. trombocitose. Mas eu achei muito interessante você, na verdade, essa informação que você traz corrobora exatamente com o que a gente lê mesmo na literatura Uhum. quanto às etiologias. Nesse aspecto, meu amigo, então eu vos pergunto, não é mesmo? Dá pra gente ter alguma coisa, dá pra gente desenhar ou sonhar com algo além de corticoide para pacientes com esse tipo de distúrbio? Então, cara, não, eu Não, né? acredito que não. Eu acredito que não. É porque, além da etiologia, né, sem pensar nessa etiologia da fibrose pulmonar em si, esses pacientes têm um processo inflamatório pulmonar Sim. bizarro, muito Uhum. intenso. Então, o que que a gente faz? A gente não consegue, na verdade, tratar a fibrose, Sim. né? A gente não trata a fibrose, a gente, infelizmente, não consegue. O que a gente consegue é diminuir um pouco a inflamação desses pacientes e aí a gente consegue dar uma condição mais agradável para eles, né? A gente consegue melhorar, dar um suporte clínico para eles. Mas sem o corticoide, eu acho que a gente não. Esses pacientes específicos que apresentam cistite pulmonar fibrose Fibrose. pulmonar idiopática, eu acho que não. Eu acho que o ponto-chave que a gente ainda tem para eles é o corticoide. Entendi o Corticoide. recado. Uhum, não tem para onde correr. Aí aquela história, né? Saber usar. Tentar achar a Sim. dose mais baixa, a menor frequência e ir caminhando aí com o paciente. O que você acha dentro das vias de administração, dentro da tua experiência, ou que a literatura cite, enfim, tem alguma via que tem uma eficácia? Você prefere uma via inalatória em detrimento de uma via oral? Você faz as duas em conjunto? Você faz a oral? Como que é a tua Aham. abordagem? É, geralmente, Rodrigo, depende da fase que o paciente está, Entendi. entendeu? Uhum. Numa broncopatia mais aguda, que o paciente está em crise, só o anti-inflamatório esteroidal inalatório não vai Não resolver. vai. Então, Entendi. a gente tem que entrar com um sistêmico, né? Tentar fazer a nossa prescrição da melhor maneira possível, ver a menor dose que o paciente fica bem e etc. Mas também não tem, em alguns casos, não tem como a gente fugir. E aí, para manutenção desse paciente, eu utilizo bastante os anti-inflamatórios inalatórios, aí seja nebulização, Uhum. seja a bombinha, né? E eles respondem razoavelmente bem. Saindo um pouco agora da fibrose, principalmente nas doenças brônquicas, eu vejo sim outra alternativa ao uso do corticoide. Pelo Uhum. menos, pelo menos, é, assim, na manutenção desse paciente, tá? Uhum. Eu tenho usado bastante e tenho tido respostas muito boas com os antagonistas dos receptores de leucotrieno. Entendi. Montelukast, Zenfilurcast, e eu gosto. Eu gosto, tá? Às vezes, realmente, para aquele paciente que está na crise, não resolve, aí a gente tem que usar o corticoide. Mas você tirou o paciente da crise e quer manter esse paciente na medicação por um tempo, eu uso o Montelukast, uso muito e tenho uma resposta muito boa. E assim, efeito colateral quase zero realmente, tá? Perfeito. Mas um outro caso bem interessante
que eu atendo, é um paciente, é um bulldogzinho. Eu atendi ele quando eu fiz a rinoplastia, a palatoplastia nele. Ele devia ter uns 6 anos e ele ficou super bem. E agora, no final do ano passado, ele apresentou uma dispneia inspiratória com um estridor laríngeo muito grande. E aí a gente fez uma laringoscopia nele. Ele tinha alguma alteração em laringe, uma hemiplegia. E por incrível que pareça, com o corticoide ele ficava ótimo, ótimo. Tirava o corticoide, ele entrava em crise de uma forma que não tem jeito. E aí eu fiz exatamente isso. Tentei o Montelukast, não respondeu. E ele aí já está, assim, pelo menos aí uns 2 meses usando corticoide. Os tutores orientados em relação a tudo, a possibilidade de um hiperadreno iatrogênico, né? Mas sem o corticoide ele vai morrer. Ele vai morrer. E aí a gente vê, paga o preço, né? Vai fazendo uma manutenção que dá para fazer, vai fazendo um acompanhamento com exame complementar, mas sem o corticoide. Mas o que você está falando, Aguinaldo, é assim, é de extrema importância, porque é o que eu sempre falo. A gente não demoniza corticoide. O que a gente faz, o que a gente chama atenção para se fazer um uso racional, consciencioso. E aí, inclusive, como você falou, nos acompanhamentos, né, de funções que possam eventualmente estar alteradas quando a gente faz uso de corticoide. Eu sempre falo para os clientes, olha, a gente vai ter algumas situações, dependendo do caso do paciente, principalmente, né, independente da endocrinopatia, porque todas elas, quer dizer, todas elas não, as principais, diabetes e hiperadreno, sobretudo, onde a gente tem uma implicação maior com a cortisona. Mas são situações, dependendo do caso do paciente, algumas situações do próprio paciente vão recorrer à necessidade de utilizar a cortisona. E aí não é que não se possa usar, né? E dependendo da situação, faz até uso prolongado. Quer dizer, a gente não pode aceitar um paciente com uma doença pulmonar grave, onde com risco de óbito, em que, na medida em que os corticoides eles sejam a principal opção, não dá para deixar um paciente em agonia respiratória, porque a minha glicemia vai descompensar, porque o hiperadreno vai para as cucuias, não é assim que funciona, né? Porque em algumas situações a gente sequer trata paciente com hiperadrenocorticismo e a gente só vai acompanhando. Se a gente fala de qualidade de vida, isso eu gosto de deixar claro, e deixar claro também para o pessoal aqui, se a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando muitas das vezes da necessidade de utilizar cortisona, muitas das vezes a gente está falando da necessidade de suspender tratamento, inclusive de um hiperadrenocorticismo da vida. E aí eu vou responder, estou respondendo e já vou jogar uma outra pergunta para você. Eita, quase terminando. Já vou jogar uma outra pergunta para você. A Selma perguntou se em casos de hiperadrenocorticismo, como é que a gente faz. Selma, a meu ver, dependendo, não sei se o Aguinaldo concorda, quer dizer, que é a pergunta que eu vou fazer para ele, mas eu trato hiperadreno e quando precisa fazer o uso, o paciente está em crise, eu suspendo qualquer tratamento que eventualmente esteja fazendo para hiperadreno, vai fazer o acompanhamento com pneumo, se tiver fazer uso de cortisona, vai fazer uso de cortisona até esse paciente estabilizar. E aí teve uma outra pergunta da Natália. Tecnicamente, melhor não tratar hiperadreno nesse caso, visto que diminuiria o cortisol circulante. Considerando a pergunta da Natália, eu vou te contra-perguntar com em que casos, mas eu vou pedir... Bom, primeiro eu quero saber o seguinte, porque não, a live daqui a alguns segundos ela termina. Dá pra gente voltar